Cristo em nós, nossa esperança de glória. Bem-vindo a este espaço preparado pelo Ministério Verbo de Deus na Bolívia, no qual diariamente nos alimentamos da diversidade do corpo de Cristo, por meio de quem e para quem todas as coisas foram criadas, para que a multiforme sabedoria de Deus seja agora conhecida por meio da Igreja, em todos os lugares e a toda criatura. Em cada devocional, você encontrará a palavra de Deus, a profecia, um momento de reflexão, o encorajamento, uma dose de paz que o acompanhará ao longo do caminho, lembrando-lhe que, independentemente das circunstâncias, se você o ama, todas as coisas cooperarão para o seu bem. Seu amor, seu poder e sua graça estarão presentes a cada passo. Minha comunhão com o Espírito Santo. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? 1 Coríntios 3, verso 16. Minha comunhão com o Espírito Santo. Dia 11. O Espírito Santo fortalece a profetização. Para a meditação. Nosso devocional para hoje é extremamente semelhante ao anterior. A maneira como o Espírito do Senhor foi mencionado no livro de Juízes se repete em 1 de Samuel, e isto é, quando ele vem sobre o rei Saul. Começamos com Samuel, o primeiro grande profeta desde Moisés, e o pedido de Israel por um rei. Samuel implorou que não pedissem um rei, mas cedeu. A partir daquele momento, Samuel fez o possível para encontrar um rei para eles. Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, foi o escolhido. Samuel profetizou a Saul: então o Espírito do Senhor se apossará de ti poderosamente, e profetizarás. E você será um novo homem, ó 1 de Samuel 10 verso 6. Logo depois disso, o Espírito de Deus se apoderou de Saul e ele começou a profetizar. Alguns dos que o conheciam perguntaram: o que aconteceu com Saul, filho de Quis? Ele também é um dos profetas? O rei Saul teve um começo brilhante. Ele recebeu grande autoridade. Em certa ocasião, o Espírito de Deus se apoderou dele. Enfurecido, ele pegou 2 bois e os massacrou, e com os mensageiros enviou os pedaços por todo o território de Israel, com esta advertência: assim se fará com os bois de todo aquele que não sair para se juntar a Saul e Samuel. O temor do Senhor tomou conta do povo, e todos saíram como um só homem para a guerra. 1 de Samuel 11 verso 6 ao 7. Mas em pouco tempo, Saul se tornou o homem de ontem. O que deu errado? Em suma, ele se levava a sério demais. O Dr. Martin Lloyd Jones costumava dizer: a pior coisa que pode acontecer a um homem é ter sucesso antes de estar pronto. Assim era Saul. O ponto de ruptura veio quando Saul não esperou que Samuel oferecesse o holocausto. Então Saul disse: tragam-me o holocausto e as ofertas de comunhão. Então Saul ofereceu o holocausto, conscientemente contrariando a escritura que estipula que somente um sacerdote chamado por Deus pode fazer isso. Saul fez isso mesmo assim. Então Samuel veio e disse ao rei Saul: o tolo. Ele foi ainda mais longe, e seu reino não subsistirá. O Senhor já está procurando um homem mais agradável a ele, pois você não obedeceu à sua ordem, ó 1 de Samuel 13 verso 9 ao 14. As coisas nunca mais foram as mesmas, para Saul ou para Israel. Saul foi rejeitado por Deus. O povo não sabia disso, apenas Samuel sabia. Enquanto isso, Samuel ungiu o jovem Davi, 1 de Samuel 16 verso 13, o homem segundo o coração de Deus. Davi matou Golias, deixando Saul com ciúmes. Além disso, Saul sabia que o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Por isso, teve medo de Davi, ó 1 de Samuel 18 verso 12. Davi teve que se esconder por causa do ciúme de Saul e de sua obstinada determinação de matá-lo.
Saul estava mais preocupado com a ameaça de Davi do que com os filisteus, inimigos de Israel. Saul estava totalmente comprometido, de mente e coração, em se livrar de Davi. Nenhuma persuasão poderia mudá-lo, fosse de seu filho Jonatas ou de sua filha Mical. E agora examinaremos um evento verdadeiramente extraordinário e surpreendente. Em uma de suas expedições para encontrar Davi e matá-lo, o rei Saul começou a profetizar. Seu dom profético não o havia abandonado. Por mais estranho que pareça, o Espírito de Deus também se apoderou dele, e Saul ficou em êxtase profético durante todo o caminho, até chegar a Naiote Ramá. Então, tirou as roupas, e nu e deitado no chão, permaneceu em êxtase diante de Samuel o dia e a noite toda. Daí o ditado, vê Saul também um dos profetas? 1 de Samuel 19 verso 23 ao 24. Pense nisso. Junte estas duas coisas, e Saul profetizando e, ao mesmo tempo, conspirando para matar Davi. Como as duas coisas poderiam coincidir? Como o Espírito de Deus pôde vir sobre um homem com um objetivo tão maligno? Se o Espírito de Deus desceu sobre Davi quando ele foi ungido por Samuel, como poderia o mesmo Espírito de Deus descer sobre o homem cuja única obsessão era matar o homem segundo o coração de Deus? Diga-me você. Isto é para mostrar alguns dos mistérios que cercam as manifestações do Espírito Santo. Além disso, Saul profetizou na presença de Samuel, que acabará de ungir Davi como rei. Por que Samuel não disse nada a Saul? Aparentemente, ele permaneceu em silêncio. Há algumas coisas que acontecem na obra do Senhor que não se pode entender. A própria Bíblia não tenta explicar algumas coisas. Ele nos permite desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Filipenses 2 verso 12. Entendo que o executar significa resolver alguns dilemas da melhor maneira possível e honestamente. Deus não nos dá de presente todos os detalhes que poderíamos receber com alegria. Aparentemente, Ele espera que cresçamos e cheguemos a conclusões que nos consolem. Há um versículo que nos traz clareza sobre esse tipo de questão, porque os dons de Deus são irrevogáveis, como também a sua vocação, sem arrependimento, Romanos 11 verso 29. Gostemos ou não, Deus concede dons e nos permite mantê-los, independentemente do nosso caráter ou conduta. É por isso que algumas pessoas pensam que os dons têm prioridade sobre o caráter. Eu discordo. Não acho que glorifique a Deus viver vidas privadas que ignoram a vida santa, mesmo quando nosso dom está florescendo. O que você acha? Para estudo e devoção adicionais. Atos 21 verso 10 ao 14. Filipenses 2 verso 12 ao 16. 1 de Tessalonicenses 4 verso 3 ao 7. Hebreus 12 verso 15 ao 17. Oração. Querido Espírito Santo, há tanta coisa na tua palavra que não entendo. Por favor, dá-me a graça de não fingir, mas de andar de uma maneira que traga grande honra e glória ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém.